Então, agora eu quero mostrar isso funcionando usando o meu playground. Eu vou trabalhar aqui com o meu neurônio linear. Então, o neurônio linear, o que ele tem? Ele tem uma função de transferência linear. Então, eu vou fazer aqui um treinamento, só para vocês verem, que é o seguinte: eu quero separar os pontos amarelos dos pontos azuis. Eu quero saber quais pesos separam esses pontos amarelos dos pontos azuis. Isso aqui, para mim, representa um neurônio. E daí eu tenho dois pesos aqui, tá vendo? Um ponto recebe o dado x1, outro ponto recebe o dado x2. x1 aqui é esse eixo e x2 é esse eixo. Então, basicamente, eu tenho que fazer uma reta ali que separa os dois. Ó, suponha que eu sorteei uma reta que está errada. Né? Uma reta que não separa. Tem pontos aqui amarelo que estão na área azul e pontos azul que estão na área amarela. Então, o que faz o meu algoritmo na minha regra delta? Aqui, learning rate é o passo que eu vou dar. Eu coloquei bem devagarzinho para vocês irem vendo. Então, o que ele faz? Cada vez ele pega todos os dados de entrada, todos os azuis, e vê se todos eles estão certos. Todos estão certos, exceto dois. Então, para esses dois aqui, o que ele faz? Ele altera os pesos, suponha que aqui é o 1, aqui é o 0. Né? Opa, é 1, mas está classificado como 0, então vou mexer o peso para ele passar para 1, vou aumentar o peso. Esse aqui é 0, está classificado como 1, então vou diminuir o peso. Então, ele mexe nesses dois pesos e vai mexendo na superfície até a hora que o erro quadrático vai caindo aqui, tá vendo? Esse training loss, test loss, isso aqui é o erro quadrático médio para todos os pisos. Tá vendo? Chegou no 0.016 aqui, 0.015. Por quê? Porque eu tenho mais uns dados aqui que ele usa para treinar, tá vendo? Ele usa para testar, que tem um aqui que está no lugar errado ainda. Mas, tá vendo que ele automaticamente ele acha os pesos para mim? Vamos ver que pesos que ele achou. Ó, 0.25 nesse aqui e 0.60 nesse aqui. Então, o que é um algoritmo de treinamento de rede neural? É um algoritmo que altera os pesos de uma rede neural, que no caso estou com um neurônio só, né? Duas entradas, então são dois pesos, ele altera os pesos para satisfazer um critério de minimização de erro. Vou começar de novo aqui. Opa, isso ficou mais legal. Aí ele vai mexendo nos pesos, tá vendo aqui, ó? Ele vai mexendo nos pesos até a hora que ele vai diminuindo o erro global. Ó, achou uma outra reta aqui com outros pesos, 0,60 e 0,12, que também resolve esse problema. Pessoal, vocês conseguem ver a similaridade disso com a regressão linear? Basicamente, eu quero achar uma reta. Né? Na regressão linear, eu queria passar uma reta que passasse por todos os pontos. Aqui eu quero achar uma reta que separe os pontos, mas é basicamente o mesmo problema. Então, o Adaline, na verdade, ele é regressão linear disfarçado de vaso. Né? É a mesma coisa, só que escrito em outra forma. É interessante que todas as vezes que eu executei aqui, os pesos são diferentes, né? Teve uma vez que o peso maior estava aqui, o menor estava aqui, agora deu o contrário. Todas as vezes que eu executar aqui, ele vai achar um modelo diferente que resolve o problema. Né? Ele acha que resolve o problema. Será que resolve mesmo? Não sei. Mas ele achou aqui um outro modelo, ó. 0,41, 0,17. Os dois pesos desse neurônio de saída aqui. Mas é o melhor modelo? Existe o melhor modelo? Existem infinitos modelos. Né? E observe que nós estamos trabalhando com dois parâmetros, com dois pesos. Lembra quantos pesos desses eu falei que tem dentro do cérebro humano médio? Que era 100 giganeurônios vezes 10K conexões, que dá não sei quantos petapesos. Então o negócio é divertido, pessoal, bem legal. Diria que o maior processador da face da Terra em poder de processamento puro hoje em dia, ele está situado entre as suas duas orelhas. Tem nenhum supercomputador na face da Terra que tenha o poder de processamento que está aí presente dentro, né, da sua caixa craniana. Então, observe, eu fiz aqui um neurônio linear e fiz um paralelo com o Adaline, né, que é o primeiro modelo de treinamento, para vocês entenderem que essa história de treinamento de neurônio, treinamento de rede neural, não é algo que não dá para entender, feito, né, magia negra, feita por bruxa. É um algoritmo que tem lá uma função, ele acha lá a tal da derivada da função e acha o mínimo. Diminui lá, né, minimiza essa função e pronto. Tem até o jeito como ele minimiza, que é multiplicando um peso, né, multiplicando lá um erro por uma taxa de aprendizagem, learning rate. Vou aumentar a taxa de aprendizagem aqui, uma ordem de grandeza. Vamos ver o que acontece com o nosso treinamento. Não deu para perceber ainda, mas vou aumentar mais. Vamos ver se agora ele fica mais rápido. Não deu nem para ver.
Tá vendo? Essa tal learning rate é o multiplicador daquele erro, que vai alterar os pesos. Então, ó, tum, resolveu. Né? Em 34 passos. Vou aumentar mais um pouco aqui. Tum, 14 passos. Tá vendo? Não, o erro foi a 0 em 14 passos. Então, o tamanho do passo. Por quê? Porque aqui a superfície é muito simples, né? Já vou falar um pouquinho sobre problemas mais complexos. Então, o Adaline é um modelo linear, né? O neurônio do Adaline, ele é um simples somatório que multiplica a entrada por peso. Ele tem uma função de transferência, que no caso aqui é uma função degrau. Eu não tinha função degrau ali no playground, por isso que eu usei o linear. Né? Mas a ideia é mais ou menos a mesma. Você pega o erro entre o obtido e o desejado e altera os pesos e você tem um treinamento. Então, o Adaline foi o primeiro algoritmo aí de aprendizado, que foi a regra delta, e depois foi utilizado no Perceptron, do Adaline, né, que foi criado aqui mais ou menos na mesma época do Perceptron, e o pessoal começou a brincar com o Adaline, depois com o Perceptron, e começaram a fazer treinamentos. Então, aquele treinamento lá dos caracteres, o pessoal começou a brincar aqui e conseguiu, de forma automática, achar os 16 parâmetros aqui, os 16 pesos, que reconheciam o A. Eles colocaram um outro neurônio para o B e fizeram diferenciar o A do B. Observe, pessoal, estou falando de história das cavernas aqui, né? Aqui o pessoal tinha lampadinha com luzinha, que você tinha lá, ligava e desligava a luzinha, coisa elétrica mesmo, né? Com válvula para fazer essas multiplicações aqui, né? E daí eles fizeram diferenciar o A do B, depois eles fizeram um 8 por 8, que tinha 64 pesos cada neurônio, daí diferenciava o A, o B, o C, o D, o E, o F, o G e o H, e eles diziam, ó, agora nós vamos fazer um aqui de 10 por 10, que vai conseguir diferenciar todas as letras do alfabeto, né, do A até o Z. E daí eles foram tentando, e não conseguiam. E não sabia por que não conseguiam, porque deveria conseguir, né? O treinamento, ele altera os pesos, ele deveria conseguir diferenciar o A do B, o B do C, o C do D, assim por diante até o Z. Por que não conseguia? Eles ficaram um tempo aí se batendo com relação a isso, até que em 1970, 1969, Minsky, o Marvin Minsky, aquele cara que tinha feito a primeira tese de doutorado, né, em redes neurais, e o Seymour Papert, que é um outro pesquisador de IA, que ele ficou conhecido por ser o inventor da linguagem Logo, de ensino de programação, da tartaruga. Bem, eles publicaram um livro, eu cheguei a ler esse livro, extremamente denso em termos matemáticos, mas eles explicam por que os neurônios do tipo Perceptron ou Adaline não conseguiam aprender do A até o Z. Sabe, eles não conseguiam diferenciar o A do B, do C, do D, do E, do Z. E agora eu vou mostrar por que isso acontece aqui de novo no Playground. Eles disseram que um problema simples, como qualquer problema que não fosse linearmente separável através de uma linha, não poderia ser treinado. Então, eu vou apresentar para vocês um exemplo de um problema não linearmente separável, que é o mais simples que eu conheço, que é o ou exclusivo. Vocês conseguem ver que tem bolinhas azuis aqui, e tem bolinhas vermelhas, amarelas, laranjadas aqui e aqui? É óbvio para todo mundo que é impossível de você separar as bolinhas laranjadas das bolinhas azuis com uma reta. Nunca vou conseguir separar com uma reta. Não tem nenhuma reta que tenha um erro menor do que 50%. Tá vendo o erro aqui, ó? 0,58. Mesmo que eu treine mais devagar, não vou conseguir achar uma reta que separe as bolinhas azuis das bolinhas vermelhas. Observe, se eu tivesse duas bolinhas vermelhas e duas bolinhas azuis, já seria impossível. E daí o pessoal fala assim, puxa, mas então é por isso que ele não consegue diferenciar o A dos outros, porque não tem uma reta que separe esse negócio. Observe, aqui eu tenho duas variáveis, por isso que uma reta é uma reta, mas se eu tivesse três variáveis, né, 3 pesos, 4 pesos, 10 pesos, seria uma reta n-dimensional, né? A gente chama de hiperplano, quando é uma reta com mais de uma dimensão. Eu tenho aqui um desenho que explica o que é um hiperplano. Ele tem aqui um exemplo de um hiperplano. Na verdade, ele tem aqui um exemplo de uma reta que separa duas áreas de uma superfície, né? E aqui tem um plano que separa dois hemisférios de um espaço tridimensional. Então, numa superfície bidimensional, um hiperplano é uma reta. Numa superfície tridimensional, um hiperplano é um plano. Numa superfície quadridimensional, o hiperplano é um cubo. E assim o negócio vai aumentando. Mas tem que ser um negócio desse
né, o modelo neural da época lá não conseguia fazer nada que não fosse linearmente separável, então ele não conseguia fazer o treinamento do Shor, do ou exclusivo. Um padrão de 2 entradas, simplão, não era possível de treinar usando a tecnologia da época. E daí o pessoal falou, não, mas vamos usar modelos não lineares de saída, né? Aí ele trabalhou com o modelo sigmoidal, lembra aquela função de transferência sigmoidal? E daí eles começaram a fazer treinamento e não dá, porque continua sendo uma reta, um hiperplano, né? Então, é impossível eu treinar isso daqui. Esse livro, de 1969, deu origem a uma década aí de ninguém fazer pesquisa em redes neurais, porque acharam que não resolvia problemas reais. A grande maioria dos problemas reais, eles são não linearmente separáveis, ou seja, não dá para você separar, né, a classe A da classe B usando apenas uma reta. Qual é a solução para esse problema? Usar várias retas. Só que para usar várias retas, eu vou precisar de mais pesos. Cada peso, né, cada neurônio tem uma reta, então eu vou ter que fazer uma composição de mais pesos. E daí que surgiu o conceito de camada escondida. Observe, esse neurônio, né, essa minha rede aqui, ela é uma rede singela, ela tem um neurônio e 2 pesos. Se eu quiser colocar mais pesos sem aumentar a quantidade de entradas, o único jeito que tenho é colocar mais neurônios. Então eu vou colocar um neurônio aqui, colocar 2 neurônios aqui na camada intermediária. Qual é o problema? O problema é que aquele algoritmo singelo lá da regra delta, ele não funciona mais quando eu tenho camada intermediária, né? Porque eu sei ajustar esses 2 pesos aqui, que é relacionado ao erro, né? Eu altero esse peso, altero os pesos. Mas como que eu vou alterar os pesos desse cara aqui, desse neurônio, desse neurônio? Só em 1986 surgiu, né, um artigo que foi o artigo que deu origem ao algoritmo chamado da regra delta generalizada, só que daí o cara achou um nome muito comum e ele chamou o algoritmo de backpropagation, que é o algoritmo de retropropagação, né? Lá na minha sala, lá da TFPR, eu tenho o livro que o cara publicou em 1986, uma coletânea de artigos que tem um artigo que descreve o backpropagation. Mas como é que funciona o backpropagation? Então aqui, ó, deu a entrada, deu a saída. Como é que seja essa bolinha azul aqui? Não. Era para ter saído 1, saiu 0. Então, o que eu faço? Vou alterar esse peso de acordo proporcional a esse erro aqui e a esse learning rate, certo? Eu altero esse peso, eu altero esse peso. Mas agora, qual é a contribuição desse neurônio para esse erro? Então, ele pega, na verdade, esse peso, multiplica pelo erro e multiplica pela derivada da função de transferência desse cara, e daí ele acha o erro desse neurônio, que é o delta desse neurônio. Daí ele altera os pesos de acordo com esse delta. Observem, é um negócio tão óbvio, tão óbvio, tão óbvio, que é de se estranhar que demoraram quase 15 anos para alguém descobrir isso, né? Posteriormente, descobriram que um cara chamado Paul Werbus tinha derivado esse algoritmo na tese de doutorado dele de 1974. Só que ele era economista, então ele estava pensando lá em modelos matemáticos para economia, e nunca pensou que poderia ser um algoritmo de treinamento, né, para fazer isso. Bem, história longa, curta, quando eu ponho mais pesos e eu ponho mais retas aqui, o que eu vou fazer? Eu vou permitir fazer composição de coisas que vão me permitir unir várias retas, né, e fazer coisas mais complexas. Observe, aqui eu não tenho mais 2 pesos, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 pesos. Aqui não conseguiu treinar. Opa! Vamos ver se agora ele vai. Observem que essa saída aqui ela é uma representação da composição feita por esse neurônio, da saída desses 2 neurônios, que são, por suas vezes, composição desses pesos que estão ligados à entrada. Ó, aqui, ó, como está ficando legal a saída. Mas ainda não está conseguindo. Deixa eu aumentar aqui a taxa de aprendizado. Opa, achou 2 retas. Estão vendo que não está perfeito, mas essas 2 retas que eu preciso para achar o XOR, o exclusivo, né? Aqui ele não vai conseguir baixar muito porque só tem 2 retas, né? Como é que eu resolvo esse problema? Vou colocar mais um neurônio aqui na camada intermediária. Agora eu tenho umas composições um pouquinho mais avançadas.
aumentar aqui um pouquinho mais a minha taxa de aprendizado. Aumentar um pouquinho mais o meu neurônio aqui. Ah, agora deu. Estão vendo que esse lado aqui é uma composição de retas, esse outro lado é uma composição de retas, e pronto, está feito aqui o meu treinamento do meu XOR. Pessoal, de forma bastante resumida, acabei de apresentar para vocês o algoritmo Backpropagation. O algoritmo Backpropagation é utilizado em 99,9% das redes neurais que você ouve falar, que você vê artigos escritos, que são utilizadas para reconhecimento de voz, reconhecimento de rosto, reconhecimento de objetos, navegação autônoma, drones, o jogador lá do AlphaGo, que ganhou do campeão humano, rede neural treinada com o algoritmo Backpropagation. Ok, pessoal? E eu falei também de alguns dos parâmetros aí que não são tão triviais de você inventar, né? Você tem que descobrir quantos neurônios você tem que colocar, quantos neurônios em cada camada, quantas camadas, qual é o learning rate. Learning rate muito grande pode levar a não convergência do treinamento, tá vendo lá? Opa, convergiu. Depois ficar um tempão batendo para cima e para baixo. Poderia ser que com o learning rate muito grande, ele divergisse, tá vendo lá? O erro deu 1. Todos os padrões estão classificados errados, na verdade. Metade deles estão classificados certo, metade está classificado errado. Então, o learning rate é um parâmetro importante. Ah, professor, vou colocar um parâmetro bem pequenininho, que daí vai convergir sempre, certo? Certo. Quanto tempo vai demorar? Talvez algumas horas, talvez algumas décadas. Ó, tá baixando aqui, ó. Ó, baixou 0,01 o erro. Baixou 0,01 de novo. Você lembra que a superfície que eu mostrei do Adaline, que ela pode ser mais complexa? Eu boto muito parâmetro, eu estou tornando a dimensão da minha superfície maior. Então, eu estou dando mais espaço para ter mínimos locais. Que pode ser que se eu colocar uma learning rate adequada, mesmo com essa quantidade enorme de neurônios, ele consiga achar ainda o mínimo. Mas observe que demora, porque agora são um monte de multiplicação, um monte de treinamento de um monte de neurônio, né? E quando ele trava aqui no 0,499, quer dizer que metade dos padrões estão organizados corretos, metade estão errados, e ele não está melhorando. Então, ele caiu no mínimo local, né? Pode ser que ele nunca saia daqui. Então, achar a quantidade adequada de neurônios e a taxa de aprendizagem adequada é meio que uma arte. Depende de cada problema, depende de cada especificação. Ó, aqui ele meio que travou com 3 neurônios, tá vendo? Então precisa colocar 4. Como é que eu sei disso? Ixi, experiência. Anos de prática treinando rede neural.